Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Eliana, da Libertar Crochê. Eu trabalho com mandalas e nesse vídeo eu vim esclarecer algumas dúvidas sobre os aros, que são essas molduras aqui que a gente usa para colocar os nossos trabalhos. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que quando vocês forem medir um aro, vocês têm que incluir as bordas, tá? Isso é importante porque quando vocês forem fazer um pedido, por exemplo, eu medi minha mandala e eu preciso de um aro de 40 centímetros, você tem que saber como que vai chegar isso para você, que não é a medida do vão, é a medida incluindo as bordas. Bom, eu prefiro trabalhar com os aros de MDF. Eu acho que a madeira e o crochê combinam muito e ficam muito bem em um ambiente interno, um quarto, uma sala e também numa varanda, por exemplo. Para proteger esse aro, a gente pode passar umas camadas de verniz fosco. Esse verniz ele não vai mudar a aparência do aro, mas vai trazer ali uma película de proteção contra mofo, contra cupim, essas coisinhas chatas que podem aparecer. Existem também outros tipos de material, né? Então tem gente que faz aro de ferro, eu já vi aro de cipó, tem gente que pega até bambolê ali para improvisar, a mandala é grande e tal, pega um bambolê em capa, então dá até para usar criatividade aí também. Agora falando aqui sobre bordas e espessura. A borda, né, essa partezinha aqui, eu costumo usar de 1 centímetro para mandalas que tenham até uns 50 centímetros de diâmetro. Essa espessura de 3 milímetros eu já usei muito. No começo do trabalho com as mandalas eu usava praticamente só essa. E assim, ela é muito boa, ela deixa o trabalho delicado, porque o crochê já é fininho, né? Então você coloca na parede e fica uma coisa bem legal, delicada, mas ela é um pouco mais frágil, né? Então se você for fazer aí na sua casa e já colocar na parede, tudo bem. Mas se você for ficar trocando de lugar ou for enviar para alguém e tal, então tem que saber que tem uma certa fragilidade essa espessura, tá? Se a mandala for pequena, que nem essa, ó, essa aqui tem 20 centímetros, daí fica bem firme, tá? Mesma espessura fininha, só que já bem diferente. Até uns 35 centímetros essa medida vai bem, fica mais firme. Se for uma mandala grande, né, maior, aí tem que saber que tem essa fragilidade, tá? Mas, por outro lado, essa medida é uma das que a gente encontra com mais facilidade. Já comprei bastante medida com 3 milímetros em lojas, tá? Mandalas grandes, até de 48 centímetros e tal. Então, tem esse lado positivo. Agora, minha medida preferida atual é a de 6 milímetros. Eu acho que ela vai bem tanto em mandalas menores, que nem essa, que tem 38 centímetros, quanto nas grandes, que depois eu vou falar um detalhe aí sobre a borda das grandes para essa espessura de 6 milímetros. Essa aqui é de 9 milímetros, já trabalhei bastante também com ela. Claro que ela, para uma mandala menor, né, essa aqui tem 35 centímetros, ela fica mais robusta, mas fica legal também. E para mandalas grandes é ótimo, porque daí fica bem firme mesmo, tá? Então tem essa opção também de 9 milímetros. Agora a pergunta que não quer calar, né? Aonde comprar esses aros? Bom, gente, eu moro em São Paulo, na capital. Então aqui, vamos dizer assim, que talvez tenha mais lojas de artesanato, aquelas que vendem tinta, tecido, essas coisas. Já comprei nessas lojas, mas é que nem eu falei, tinha mais os de 3 milímetros, né, de espessuras mais fininhos, e assim, nem sempre tinha, às vezes eu queria uma medida, não tinha, hoje já tinha vendido tudo, tal, então nunca foi tão fácil. Aí eu comecei a buscar na internet e para mim foi o melhor caminho. Por quê? Além de eu poder me programar melhor, escolher comprar mais, não pagar frete, eu comecei a achar mais fácil. Tá? E aí eu achei o de 6 milímetros, que é o que eu venho comprando atualmente. Então tenho comprado sempre online as mandalas até os aros até 50 centímetros, tá? Chegou ontem aqui para mim, olha só que lindo. Tudo isso, ó. Comprei de uma vez só. Porque eu uso muito, né? Então, assim, para vocês, eu não sei se tem interesse em ter tanto aro assim. Mas para mim, compensou, porque eu não paguei frete, né? Então, assim, eu já escolhi tudo que eu queria e fiz um pedido só, porque eu tava precisando fazer um tempinho já que eu não comprava. Então, eu recebi esta pequena remessa. Bom, agora como é que eu fiz para solucionar a questão dos aros grandes? Eu pedi para uma pessoa que trabalha com corte de MDF a laser cortar uma placa inteira para mim. Então, a placa dele tinha 90 centímetros e 6 milímetros de espessura. E aí a gente cortou a placa inteira em aros. Então, maior aqui, ó, tem 90 centímetros, tá? Eu tenho um monte grande ainda, porque eu não consegui usar. Os pequenos já foram todos, praticamente. E o que a gente fez foi o seguinte, aqui, como a placa tinha 6 milímetros de espessura, a gente aumentou a borda para não ficar bambo, né? Para não ficar com 1 centímetro só,
para 2 centímetros aqui. E conforme foi diminuindo, a gente também foi diminuindo a borda. Então aqui, ó, esse aqui já não é tão grande, tem borda de 1,5, e os menores tinham borda de 1 centímetro mesmo, tá? Então isso solucionou a questão aí de ter 6 milímetros, tá? Que talvez não fosse uma espessura tão grande assim, mas ficou super ok. Aqui gostei bastante dessa configuração. Agora tem uma questão, gente. Eu tive um valor que compensou pra mim, que uso bastante, porque pedi pra comprar a placa toda, né? Então, assim, se você for ver o valor por aro, compensa, né? Se eu fosse pedir um aro só, eu preciso só de um aro de 80 centímetros. Proporcionalmente ia sair mais caro, né? Porque ele ia pegar a placa inteira pra cortar só um aro de 80 centímetros, tá? Então, tô falando isso pra vocês saberem que se vocês forem pedir um aro só para, por exemplo, numa empresa assim que trabalha com esse corte, não vai sair barato, tá? Porque por causa dessa questão da placa. Só que se você não quer um monte de aro assim, entendeu? Se você vai colocar só um na parede da sua sala, também não tem por que você cortar uma placa inteira, né? Esses aros maiores são sim realmente mais caros, tá? Isso não tem muito jeito. E, gente, assim, tá? É bem desafiador achar aro. Eu recebo perguntas do mundo inteiro, não é só do Brasil. Tem gente de fora do Brasil que me escreve perguntando onde que eu encontro os aros, tá? Tem até uma moça na Espanha que uma vez ela me escreveu e eu consegui juntar ela com um cliente lá. Ela fazia aro e depois apareceu um cliente e falei, olha, quem sabe dá certo. E deu. Então, se você que está vendo esse vídeo trabalha com aro, com MDF, com corte ou até outro material, de repente, que você acha que encaixa aqui, escreve também nos comentários para a gente poder conectar quem está procurando o aro com quem faz esse tipo de trabalho, tá? Isso vai ser muito legal. É possível também você conversar com marceneiros da sua cidade e ver se eles fazem esse tipo de trabalho, tá? Eu não sei se eles precisam ter uma máquina de corte a laser para facilitar, se eles fazem isso, se eles não tiverem o corte a laser, porque pode ser que seja muito trabalhoso, eu não sei direito, mas eu acho que vale a pena. Eu já vi pessoas que fazem com marceneiro e que deu super certo também, tá? E eu vou deixar contato aqui do aro de ferro e de cipó, que agora não tem no momento, mas elas trabalham com isso também, que é um lugar na Bahia. Eu não usei ainda o aro dela, porque eu sempre faço com o de MDF, mas eu sei que é bem legal também, tá? Bem lindo esse aro de ferro. Eu vou aproveitar que eu tô com essa mandala blocada aqui no meu sofá e vou explicar para vocês como é que vocês fazem para pedir um aro para encomendar quando vocês não têm nenhum na casa de vocês. Porque como eu tô cheia de aro aqui agora, para mim fica fácil, né? Eu posso testar uma medida e se não der certo eu posso escolher outra. Mas se você não tiver nenhum aí, como é que você vai fazer, tá? Vou até tirar esse aro daqui, porque é o seguinte, ó. Primeiro você vai esticar a sua mandala com os alfinetes numa cama, num sofá, da forma mais redonda possível aí que você conseguir. E aí você vai acrescentar 4 centímetros aqui de cada lado, tá? Então você vai ter 4 centímetros aqui e aqui e mais o tamanho dessa mandala. E aí você não pode esquecer que tem a borda, tá? Para fazer o pedido do aro, por isso que eu expliquei no começo que para você saber a medida do aro, você tem que contar as bordas, porque senão você acaba recebendo um aro diferente, né? Que não é o tamanho que você quer. Então, nesse caso, ó, se eu deixei aqui 4 centímetros de cada lado e recebi esse aro, por exemplo, quando eu estico, olha como ele ainda vem um montão pra cá, tá vendo? Então ele daria certinho aqui. Eu gosto de mandá-la bem esticada. Se você pedisse um tantinho menor aqui, também daria certo, ela só não ficaria tão tensionada, tá? Mas essa medida, ela funciona. Se você for fazer uma mandala assim, grandona, tipo com uns 80 centímetros, aí você tem que deixar de cada lado uns 7 a 8 centímetros aqui, tá? Porque aí é mais tecido para esticar, então é melhor deixar uma folga maior. E o importante é não esquecer da borda, certo, gente? Então, aqui, 4 centímetros, tudo isso de mandala, 4 centímetros, né? Então, eu vou medir tudo isso aqui, só que na hora de pedir, eu tenho que pensar que o aro é medido pela parte externa, certo? Bom, então eu aqui dei uma geral. Essas perguntas que me fazem, eu sempre respondo picadas assim no meio dos posts, mas agora eu juntei tudo nesse vídeo. Mas se tiver mais alguma dúvida, me escreve aqui também, tá bom? Um beijo e até a próxima.